Boa noite, amigos queridos, em nome de Jesus, estamos aqui para trazer o nosso beijo querido de um estudo abençoado com Jesus, nas lições de Emmanuel, nosso amigo espiritual tão grandioso, e ditado ao nosso querido Chico Xavier, a coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos ler do livro Pão Nosso, a lição 160. Vamos ler e fazer um estudo, né? Um pequenino estudo. Vamos. Os nossos amigos espirituais nos ajudem, que a gente possa dizer alguma coisa que seja útil a todos nós. A grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6:12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Emmanuel já começa nos dizendo que a nossa grande luta não é entre o sangue e a carne propriamente, mas contra as nossas disposições espirituais inferiores. Nós temos muitas disposições espirituais inferiores, quais sejam os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas bagagens presentes e passadas. Temos muitas disposições espirituais inferiores que precisamos lutar arduamente para vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos. E essa aí é a grande luta. Mas vamos continuar com a lição que é sobre a grande luta. Prossegue Emmanuel. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Estamos falando exatamente dos nossos erros do passado, nossos trabalhos, as nossas aventuras, as nossas lições malfazejas do passado, os nossos exemplos do passado muito negativos. Então, nós nos juntávamos com outros irmãos num passado não tão remoto, em que nós nos ligávamos a esses irmãos e cometíamos atos contra as leis de nosso Pai, contra aquelas leis divinas que são as leis que regem a nossa existência. São as leis naturais ou divinas. Quando nós nos colocamos contra essas leis, nós abrimos uma brecha para que inimigos, adversários, irmãos que talvez desejem também abrir essa brecha juntamente conosco, se acompliciem conosco e possamos entrar em caminhos muito trevosos. E isso nós fizemos muito em passado não remoto. E quando nós fizemos isso no passado, nós trazemos esse compromisso para os dias de hoje. Esses dias que passam, que é a nossa encarnação atual, nesses tempos presentes. E nesses tempos, esses irmãos, muitas vezes encarnados,
outros desencarnados. Quantas vezes estamos encarnados e não nos entendemos com pessoas que estão em nossa própria família? É a nossa parentela, quantas vezes não nos entendemos porque estávamos acompliciados e agora não queremos mais nos acompliciar. Eles não entendem isso e começa o problema de divergências. Isso pode acontecer entre encarnados, como entre encarnado e desencarnado, que, aliás, é muito comum. O desencarnado não aceita que o encarnado que já voltou para uma nova encarnação para reparar os seus erros, queira mudar de comportamento. Não aceita isso. O desencarnado diz, afinal, você me levou para errar junto com você e agora você sai do erro e me deixa sozinho na situação difícil. Agora você se esconde e eu é que fico nas dificuldades. Isso é muito comum. Então, como isso acontece e por que acontece, nós temos que estudar. E Emmanuel está aqui nos dando essa lição para que nós possamos levantar a nossa mente para essas dificuldades e trabalhar em prol da nossa melhoria. Vamos ver o que ele, prosseguindo com Emmanuel, o que ele nos diz. Na grande luta, ele nos diz, nós nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. E agora a cobrança está aí, batendo na nossa porta. Prosseguindo, temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne, ou nas esferas que lhe são próximas, ainda desencarnados, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Queremos nos modificar, queremos nos transformar, mas é difícil porque temos muita cobrança. Temos irmãos que erraram conosco e que querem saber por que estamos nos modificando, porque ainda não entenderam. E precisamos explicar para aqueles que entendem, porque quando você explica alguma coisa para quem não entende, não adianta você insistir. Você insiste uma vez, você insiste duas, mas se ele não entendeu, você tem que esperar o tempo oportuno para que ele possa absorver aquele ensinamento. Ele ainda não tem condições de absorver. Então, Emmanuel prossegue conosco. A Terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não é bem isso que acontece. A impressão que dá é que a impressão é apenas a impressão, né? No entanto, diz Emmanuel, não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo. Se um homem culto se entrega a um assassínio à frente de uma universidade ou de um templo, realmente os ouvintes humanos também levam a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas, ou seja, estão tirando de um lugar que as pessoas são pretensamente sábias, luminosas, preparadas, e dali saem coisas que não se esperava, como um assassínio, por exemplo, como Emmanuel está citando. Isso não era esperado e acontece porque ainda esse espírito não está preparado, ele está preso ao passado, aos seus erros do passado. E esses erros do passado se refletem no presente. Por isso que é preciso que nos modifiquemos com grande consciência de que erramos efetivamente, porque somos pesados à economia do planeta e pesados à economia divina.
Então, tanto materialmente como moralmente, nós ainda nos encontramos em situação complicada. Materialmente, estamos trabalhando para melhorar materialmente dia a dia, hora após hora, no trabalho material. Mas e o trabalho moral? Esse trabalho moral é esquecido. Nós trabalhamos materialmente porque nós temos que sobreviver. Senão nem isso nós faríamos. Mas o trabalho moral, que é essencial para nós sairmos dessa espetaculosa maneira de viver, ou seja, como se estivéssemos em palácios, como se fôssemos pessoas muito especiais e, de repente, de especial não temos nada, porque praticamos erros graves. Portanto, Emmanuel diz isso. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não o detendo, porém, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. Olha só o que Emmanuel diz, vamos repetir este parágrafo. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, ele se prende ao crime, ao fato material, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou, ou seja, naquele lugar onde ele está se preparando para se melhorar. A encarnação é uma oportunidade de transformação, de progresso, de melhora, de evolução. Precisamos nos melhorar e não cometer atos delituosos. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Não conseguimos nos libertar. Viemos para uma nova encarnação, diz Emmanuel, e continuamos presos àqueles pontos inferiores que nós sintonizamos constantemente, aqueles erros do passado. Nós continuamos presos porque sintonizamos permanentemente com essas hostes espirituais da maldade. Ou seja, temos dificuldade de nos desvencilhar dos nossos erros passados. Como é que nós vamos progredir, evoluir, se ainda estamos presos ao passado? Através das amizades, dos vínculos espirituais com amigos do passado, através dos nossos gostos, preferências, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações. Aquilo que a gente faz, fala do que somos. O nosso exemplo, a nossa maneira de agir, fala de nós, conta o que somos. Se nós agimos erradamente, se nós agimos negativamente, nós estamos falando daquilo que nós ainda somos. E nós continuamos trazendo a bagagem antiga numa vida nova. Emmanuel chama atenção para isso. A grande luta é nos desvencilhar dessa bagagem antiga, dessa bagagem velha. Mas é velha, mas que nos prejudica, e nós estamos apegados a ela, porque nós nos sentimos vinculados a elas, porque nos sentimos muito satisfeitos
ou pelo menos muito bem sintonizados para continuarmos com elas. Porque se nós não estivéssemos nos sentindo bem, nós já teríamos nos desvencilhado dessa bagagem. É porque nós nos sentimos bem acomodados a essa situação que é muito desfavorável a um espírito que pretende evoluir. Meus irmãos, vamos continuar com Emmanuel, porque é ele que nos esclarece. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos. Não são esses os inimigos. E sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Ora, meus irmãos, Emmanuel nos fala de algo muito sério, que nós temos a obrigação perante Jesus, nosso mestre, amigo, nosso condutor de nossa vida, né? Condutor da nossa vida, de nossas vidas. Nós não somos perfeitos, sabemos que temos um passado delituoso, mas nós temos o compromisso com a espiritualidade que nos deu a oportunidade de uma nova encarnação, de nos melhorarmos, de vencer as nossas imperfeições, as nossas mazelas, nos libertar dos vínculos que nos ligam a esse passado sombrio, com pessoas e coisas, com bagagem, com pessoas, com seres abomináveis das trevas ainda, e que nós nos acompliciamos no passado, mas hoje nós vivemos outro dia, somos outras individualidades, o mesmo espírito, mas numa nova individualidade. Não somos as mesmas pessoas encarnadas, somos outras pessoas encarnadas, outros corpos, o mesmo espírito pronto a evoluir. Nós encarnamos com a principal necessidade de evoluir. Portanto, se nós estamos aqui para evoluir, vamos deixar a negatividade, a bagagem velha, os amigos que não eram tão amigos e que atrapalham essa nossa passagem. Vamos nos desvencilhar do passado e vamos olhar para este dia de hoje, azul, límpido, claro, que Jesus nos deu para viver, que é a nossa nova encarnação. Vamos esquecer o passado e viver o presente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos defenda de nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, se Deus quiser.